há uma parte considerável de nós vemos vários vídeos, não é apenas daquele agente de trânsito que pinou no carro que nós vimos vários vídeos em que os polícias batem as populações, os polícias não sabem aplicar a ordem. Quem ontem foi criminoso, isso não quer dizer que não deve ter oportunidade de emprego. Mas é importante que a Polícia Nacional possa esgrimir os requisitos para chegar a gente à Polícia Nacional, passo a redundância. A grande maioria dos nossos polícias não tem vocação para ser polícia, mas sim encontraram na Polícia Nacional tanto uma fonte de emprego. E é por isso que nós vemos quando se anuncia um concurso público, a grande maioria dos jovens ficam felizes porque vão lutar para alcançar o primeiro emprego. Mas isso não tanto inibe de cumprir aquilo que a Constituição e as demais leis vigentes no nosso ordenamento jurídico estabelecem. Neste vídeo vamos analisar um dos pontos mais sensíveis e discutidos na sociedade angolana: o papel da Polícia Nacional. O debate que serviu de base para esta reflexão teve lugar no canal Che, Agora Aguenta, conhecido por trazer análises intensas e polêmicas sobre temas de grande impacto. A discussão levantou questões fundamentais sobre a atuação da polícia, os desafios da segurança pública e a confiança da população nas instituições responsáveis pela ordem. Este é um convite para refletirmos juntos sobre segurança, justiça e responsabilidade institucional. E, portanto, eu penso que há essa dificuldade. E se, por um lado, entendemos que há necessidade de recrutar mais, também devemos formar mais e consciencializar mais. Mas há aqui uma nota, a última, para depois passar a palavra e não monopolizar. Quando é que o nosso Estado, quando é que se concebeu que o nosso Estado tem que ser mais securitário? E eu entendo que o Estado angolano é securitário, é um Estado securitário, onde se pensa muito na segurança. Há necessidade de nós termos tanta segurança como temos. E o novo jornal que eu trouxe aqui, embora não seja essa edição, que é a edição da semana passada, na verdade, diz que a força de segurança e a construção do Orçamento Geral do Estado, nestes 3 meses, consumiram 68% do Orçamento Geral do Estado. Ouça, Sembele, verifica isto os nossos internautas, ou seja, a edição da semana passada do Novo Jornal traz exatamente esta nota de que, portanto, a Força de Defesa e Segurança e a construção consumiram 68% do Orçamento Geral do Estado nesses 3 meses, nos 3 meses. Quando a educação está em 16% e a saúde está em 15%, naquilo que é o Orçamento Geral do Estado. Eu penso que nós estamos a cometer um erro. Estamos a cometer um erro por quê? Bem, eu tenho tido a sensação nos últimos dias, e já estou aqui a monopolizar a palavra, os meus colegas também deverão falar, eu quando ando no Quilamba, é verdade que temos que ter mais segurança, mas não só vemos polícias, como vemos carros que têm câmaras de segurança, e esses carros dentro têm uma tela onde vem tudo o que nós estamos a fazer. Quer dizer, eu acho que é um Estado que começa a parecer um Estado chinês. E como nos aproximamos das eleições, isto pode ser um bocadinho perigoso para aquilo que são liberdades e garantias dos cidadãos. Porque a polícia deve servir à segurança dos cidadãos e ao país. E por outro lado, uma coisa que não perguntas, consumimos 48%. Só a Força de Defesa e Segurança, 48%, segundo dados do Novo Jornal, 48%. Pois quando vamos ver as condições dos polícias, os polícias não têm condições, nem todos têm condições. Por isso é que a semana antepassada morreu um comandante de uma esquadra no Cupapata porque o carro bateu atrás dele, porque ele não tem carro. Como é que nós podemos compreender essa Assembleia, e aqui também os nossos internautas, que os comandantes de esquadra da polícia não tenham um i20 ou um i10 ou um Suzuki Alto que custa 9 milhões de kwanzas e compramos carros blindados que custam 200 milhões de kwanzas? Eu acho que nós temos que ser capazes de ser empáticos. Se temos mais polícias, e recrutamos mais também, mais polícias, temos que dar mais condições e melhores condições a estes polícias para que efetivamente eles não se aproveitem do cidadão e não façam mal o seu trabalho. Para terminar mesmo essa Assembleia. O trabalho do polícia é essencial à estabilidade, à paz e à tranquilidade social. Eu tenho alguma dificuldade de criticar muito os polícias por conta das condições a que eles estão acometidos. Nem todos São os condições de trabalho? Sim, condições de trabalho. Nós, quando visitamos ou vamos a uma unidade policial, conseguimos perceber as tantas o que é que os polícias passam. Os polícias passam inúmeras dificuldades. Os polícias não têm refeitório em condições, não têm caserna em condições, não têm salários condignos e muitas das vezes viaturas, as esquadras não têm viatura. Agora vão distribuindo aqui ou ali uma ou outra viatura. Quanto a mim, a notícia como tal é boa. Do novo recrutamento. Mas é fundamental que se discute com alguma profundidade as condições dos polícias. Mas aqui está um grande problema. Por que nós, país, temos de apostar constantemente no recrutamento de polícia? Porque alguma coisa está a falhar. Porque um país com uma educação robusta, com tecido social sustentável, não precisamos de tantos polícias. Nós, às vezes, viajamos, vamos para alguns países que quase que ninguém vê polícia na rua, salvo se há algum incidente que a polícia aparece. O que o Estado assistir, os polícias são utilizados para compensar ali onde o Estado
falhou e isso está completamente errado. Não faz qualquer sentido, Sassambel, não se criar condições para os polícias e recrutarmos mais polícias, porque os que lá estão vivem dificuldades. E até o Dr. Paquici foi mais longe quando dizia que um comandante de esquadra foi ao céu, né, fruto de um acidente, porque se fazia transportar numa moto. Motorizado. Numa moto quer significar que aquela esquadra também não tem condições de transporte para a mobilidade dos seus quadros. Se o comandante morreu num acidente de motorizada, o que é que os agentes da ordem passam? Passam muito mais do que aquilo que o comandante, infelizmente, acabou por perder a vida. Aqui de passagem, e sem medo de errar, 80% dos nossos irmãos que estão na polícia não tinham sonho de ser polícia, não tinham esse sonho. Mas a polícia é vista como uma fonte de emprego para o sustento das famílias, porque no normal as condições por essa altura que os polícias têm não cativam qualquer um outro cidadão a se tornar polícia. Mas estas condições, estas deficiências nas condições de trabalho justificam a atuação, digamos, péssima de alguns agentes, tanto ao nível da Polícia Nacional, dos serviços de imigração, assim como também dos serviços penitenciários? Sassambel, existe no processo natural uma terminologia denominada vocação. Quando não se tem vocação para ser polícia, será um mau polícia. Há uma parte considerável ali, nós vemos vários vídeos, não é apenas daquele agente de trânsito que pinou no carro que nós vimos vários vídeos em que os polícias batem as populações, os polícias não sabem aplicar a ordem. A grande maioria dos nossos polícias não tem vocação para ser polícia, mas sim encontraram na Polícia Nacional tanto uma fonte de emprego. E é por isso que nós vemos quando se anuncia um concurso público, a grande maioria dos jovens ficam felizes porque vão lutar para alcançar o primeiro emprego. Mas isso não tanto inibe de cumprir aquilo que a Constituição e as demais leis vigentes no nosso ordenamento jurídico estabelecem. Temos sim polícias que exageram. E eu aqui, para terminar, há dias fui ali na zona do Golfo de noite e vi dois polícias, quatro, né, duas motorizadas a darem corrida a um motoqueiro, parecia guerra. Aí também tem de se fazer o que está-se a fazer no SIC, né? Pureza, acho que qualquer coisa assim. No fundo, Sassambel, nós, enquanto não resolvermos o problema da educação e não resolvermos os problemas sociais básicos, o Estado vai gastar muito dinheiro a recrutar a polícia, porque o Estado tem na polícia como o garante das reclamações, das reivindicações ou das convulsões sociais. No fundo, vamos aguardar e aqui, tanto se calhar despertar a atenção de quem vai fazer parte da equipe Que vai gerir o concurso público para uma triagem rigorosa. Uma triagem, algum rigor, quem efetivamente deve fazer parte da polícia. E não sei aonde é que vão colocar esses 7.000 efetivos se os que lá estão não têm condições. Não? Muito bem. Mário. Aquelas promessas eleitorais que o presidente João Lourenço fez enquanto candidato do MPLA em 2022, que traria na sua gestão 5 mil... Permita-me só. Traria mais polícia na sua gestão. Isso está mesmo no programa eleitoral do MPLA de 2022. Acho que está a querer dizer no âmbito da criação de novos empregos. Não, permita-me só, o Dr. Cabaça, se me deixar falar, vai perceber e depois melhor vai rebater. Sim. O presidente João Lourenço fez essa promessa ao povo angolano que traria 5 mil empregos a nível nacional. Portanto, é desta promessa... Deixa eu só ajudar. Sim. 5 mil empregos não, ele não disse isso. 500 mil empregos, não reduza para 5 mil, mil, porque nos 500 ainda não chegaram lá. Então não está a falar 5 mil para depois dizer que já cumpriu e está agora com excesso. Doutor Cabaça, como bom atento, só sabe... ajudar, por isso é que eu ajudei, porque só Permita-me só. Como cidadão atento, sabe que as promessas que o Presidente da República fez em 2022, muitas delas estão a ser cumpridas. Prometeu também a inauguração do aeroporto do Dr. António Agostinho Neto, foi inaugurado. Prometeu a refinaria... Também, doutor Marargá, portanto, não vamos ali nas questões das realizações ou não realizações. Eu vou chegar até lá. Eu vou chegar até lá. Portanto, da nossa conversa. Sim. Eu vou chegar até lá. Isso para dizer que nós temos um presidente que quando cumpre, que quando promete, cumpre. E sobre essa medida o presidente teve muito bem. Agora, sobre o ingresso de mais efetivos, eu acho que... Versus a atuação de alguns agentes. Versus a atuação dos agentes da Polícia Nacional, eu penso que, e eu já disse aqui a esta casa de televisão digital, muito assídua, que nós temos que discutir os requisitos dos cidadãos que vão atrás deste primeiro posto de emprego. Porque, também já disse aqui a esta casa de televisão, porque quem ontem foi criminoso, isso não quer dizer que não deve ter oportunidade de emprego. Mas é importante que a Polícia Nacional possa esgrimir os requisitos para chegar a gente da Polícia Nacional, passo a redundância. Por que essa Assembleia? Porque nós também já assistimos que boa parte dos armamentos que estão na rua eram cedidos pela Polícia Nacional.
por alguns agentes da Polícia Nacional. Portanto, nós aqui temos que ter muito cuidado e um papel muito pedagógico. A Polícia Nacional é um ente muito importante para o nosso país, qualquer país da África ou do mundo, é importante que tenha a Polícia Nacional para manter a ordem. Aliás, a Polícia Nacional não serve só o Estado, mas também serve os cidadãos. Por isso é que eu entendo de que a Polícia Nacional, e com este concurso público autorizado por Sr. Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, o Sr. Ministro Manuel Homem tem aqui uma estrada que pode brilhar. Pode brilhar por quê? Porque pode trazer... Permita-me só. Se as estradas estão todas cheias de buraco. Permita-me só. Como é que ele vai brilhar na estrada? Na estrada não vai brilhar. Posso terminar? Posso terminar? Sim. Muito obrigado. Eu penso que o Sr. Ministro tem uma estrada para brilhar. Para brilhar por quê, Assembleia? Porque o Sr. Ministro pode mudar o paradigma da Polícia Nacional. E eu já disse aqui que o Sr. Ministro Manuel Homem tem estado a fazer um papel pedagógico muito importante. E o Sr. Dr. Paquice, inclusive aqui também nessa casa de televisão, já aconselhou os agentes para assistir à live do Sr. Ministro. Portanto, é sobre isso que Já não nós... está a dar mais live. Não, vou chegar até lá. É sobre isso que nós temos estado a discutir. Nós queremos ter agentes da Polícia Nacional que tenham o princípio pedagógico. Porque punir só por punir não basta. É preciso punir, mas antes deve trazer a sua pedagogia. Por quê? Porque nós, ultimamente, temos estado a ver agentes da Polícia Nacional que desconhecem o seu papel na via pública. E às vezes nós ficamos aqui a discutir quem é o trânsito, quem é o agente da ordem pública, quem pode parar quem. Portanto, nós devemos discutir isso. Agora, sobre as condições, isso é visível, naturalmente, a Polícia Nacional carece de condições. Mas aqui eu entendo que é importante que a inspeção da Polícia Nacional também faça o seu papel. Porque as verbas são cabimentadas. O que nós devemos discutir é que onde é que vai parar as verbas que são cabimentadas à Polícia Nacional para a aquisição de meios e de outros produtos. Portanto, nós vamos discutir sobre as motas, vamos discutir sobre carros, vamos discutir sobre a alimentação nas unidades, mas nós temos estado a ver que, de facto, o Executivo cabimenta verbas. Agora, eu chamo aqui a atenção da inspeção da Polícia Nacional para que faça o seu papel. Agora, eu compreendo também o arrepio dos meus colegas, e aqui eu concordo com os colegas, de que a Polícia Nacional carece de mais atenção e que a Polícia Nacional não pode estar virada só para a defesa do Estado. A Polícia Nacional deve também defender qualquer pacato cidadão. Eu trago um... Sim, faz favor. Vou trazer aqui os dados certos. Doutor Aragão, ninguém está aqui a... Nós temos de discutir sempre os problemas prementes do país e os polícias são nossos irmãos. Não sei se o doutor Aragão tem tido contato com algumas esquadras, mas eu, no exercício da minha profissão, estou quase todas as semanas nas esquadras. Aquilo que eu vejo é que os polícias não têm condições, os polícias comem arroz branco, os polícias nas unidades não têm qualquer condição. E isso não dá energia para que eles tenham uma atuação positiva, uma boa atuação. Não há que criticarmos só a polícia. O governo tem de perceber que, se quer manter a ordem e a tranquilidade pública, tem de criar condições para os polícias. Desde logo, os salários. Os polícias ganham mal. Os polícias, seja o comandante provincial, os adjuntos, os agentes, todos ganham mal, têm péssimo salário. Os salários que têm, por essa altura, já não correspondem àquilo que são as necessidades das famílias. E eu entendo, mais do que recrutarem 7 mil polícias, devia-se criar primeiro condições para aqueles que já existem. Um polícia, hoje vive, a grande maioria dos agentes da polícia, vivem com recurso a crédito nas suas zonas de residência, que é o chamado 1 por 2. Pede 100 mil kwanzas e no final do mês devolve 200. E se não devolver os 200, sobe para 300. É assim que os polícias vivem e nós não podemos aceitar isso. Os polícias são nossos irmãos, os polícias são angolanos e que merecem o tratamento por igual. Por que é que alguns políticos têm mais valor do que os polícias? Tem de se criar condições para os polícias. É verdade que temos polícias que também não merecem estar na polícia, que têm mesmo de ser afastados. Exatamente, mas isso por si só não nos coíbe de dizer que o governo tem de criar condições. Tal como o presidente autorizou 7 mil vagas, significa que há dinheiro para crescer os salários dos polícias, porque se não tivesse dinheiro, não teriam autorizado tanto valores para o concurso para provimento de 7 mil postos de trabalho. É necessário discutirmos as questões dos polícias com muita profundidade. E já vou terminar essa assembleia. Também há relatos de que os polícias compram as botas que utilizam. Os polícias, no pouco que ganham, ainda têm de comprar as botas, até o uniforme compram, exatamente, fardamento compram. Isso está completamente errado. Um agente de trânsito vai para a rua, não leva sequer uma ração fria. As ruas não têm balneários públicos ou casa de banho, para ser mais claros. Os polícias estão em condições completamente deploráveis, é preciso dizer isso. Mas são os mesmos polícias que os políticos utilizam quando precisam para alguma coisa. Repare. Sim, mas aí a inspeção da Polícia Nacional. Deixa só terminar. Deixa só terminar, por favor. Como é que se admite um polícia
é escolta de muitos dirigentes. O dirigente ganha 6, 7 milhões e o escolta ganha 200 mil. Não está certo. Nós temos que discutir essas questões com alguma profundidade. Criticamos a polícia, sim, temos de criticar, mas também temos de dizer ao governo que tem estado a tratar mal os polícias. Sim, mas aí os dados são muito claros, doutor Cabasso, os dados são muito claros e o jornal traz isso bem, que é, neste primeiro trimestre de 2026, quer dizer, a execução orçamental, ou seja, quem executou mais o orçamento foi a Defesa, Segurança, as Forças de Defesa e Segurança. Então, alguma coisa não está correta. Ou seja, e aí estou de acordo com o que diz o doutor Cabasso e também o Mararagão. A Polícia de Intervenção Rápida teve, portanto, nesta semana fina, creio que também esteve de aniversário e apresentou novos equipamentos, não é? Sim, quer dizer, apresentaram os equipamentos, aquela coisa dos canhões de água e tudo mais, inclusive convidaram figuras como o humorista e depois o Francisco Teixeira também foi convidado. Mas há aqui, de facto, uma dificuldade em perceber por que razão é que muitos dos polícias, aliás, a nossa polícia tem um salário que não é bom, e agora nós vamos falar também da subida do combustível, certamente as coisas vão de facto subir, não é? Tudo em cadeia, inevitável, e não se consegue perceber como é que a polícia não tem um salário que seja digno com a sua produtividade. Porque como é que a gente controla a produtividade, e muito rapidamente para terminar isso, esse tema de passar a palavra, como é que a gente controla a produtividade da polícia? É com a segurança, não é? E nós sentimos em Angola, relativa à segurança, nós em Angola nos sentimos seguros, não é? Eu, pelo menos no bairro onde estou, na cidade onde estou, me sinto seguro. Tive uma coisa de 3 semanas na minha casa e o comandante da polícia esteve lá do meu quarteirão, esteve na minha casa imediatamente. A polícia está lá e quando o cidadão chama, a polícia está lá. Controlamos como a produtividade da polícia é com a segurança que sentimos. Agora, não tem condições. Mas aí eu estou com o Mário Aragão, que é a expensão da polícia tem que funcionar, porque efetivamente há dinheiro. Se há execução de 68%, pelo menos 48% da defesa e segurança só nesse trimestre, significa que há dinheiro. Agora, estou de acordo com o Presidente da República. As nossas fronteiras não estão seguras. Qualquer irmão langa que queira sair do Congo para vir para aqui, entra e sai. Aí temos que ter fronteiras mais seguras, mas é a tal questão. Tem que haver condições. O que você achou desta análise? Dê a tua opinião nos comentários, deixe teu like, compartilhe com mais alguém. Até o próximo vídeo.